Sabe aquelas histórias de terror que a gente vê no cinema? Pois é. Agora, e quando a história é real? O que a gente vai ver hoje é exatamente isso. O relato de uma família, uma história que começou lá em 1971 e que, para eles, talvez nunca tenha acabado de verdade. Imagina só, você acaba de se mudar e um vizinho te diz isso. Foi exatamente o que aconteceu com a família Perron. Um aviso assim, meio jogado no ar. E eles, claro, não entenderam na hora o peso daquele conselho. Pelo menos não no começo. Olha, tudo começou como um sonho. Aquele sonho da casa no campo, sabe? Em 1971, Roger e Carolyn Perron, com suas 5 filhas, acharam que parecia ser o lugar perfeito. Uma fazenda enorme lá em Harrisville, Rhode Island. Um lugar tranquilo para criar as meninas. Mal sabiam eles que dentro daquelas paredes o sonho estava prestes a virar um pesadelo. O terror, ele não chega de uma vez. Ele vem aos poucos, como um sussurro. Começou com umas coisinhas pequenas, quase bobas. Um barulho no meio da noite, uma porta que se fecha do nada. No início, a família pensava, é casa velha, né? É o vento. Mas, com o tempo, aquela sensação estranha virou uma certeza apavorante. Eles não estavam sozinhos ali. E o que antes eles até ignoravam, aos poucos começou a ganhar uma força assustadora. A família estava prestes a descobrir que a casa nova não guardava só memórias antigas, mas sim um passado cheio. E quando eu digo cheio, é cheio de tragédias. E o mais bizarro é que nem tudo era ruim. As filhas mais novas contavam de um espírito bom, que dava beijo de boa noite nelas, que deixava um cheirinho de flor no ar. Uma paz esquisita que durava pouco, porque essa paz era quebrada por coisas cada vez piores. O aquecimento quebrava no meio do inverno, cadeiras começavam a flutuar e um cheiro horrível de carne podre aparecia do nada. Era um aviso de que algo muito mais sombrio estava ali. A Carolyn, a mãe, já inquieta com tudo, começou a pesquisar a história daquele lugar. E o que ela descobriu não era só um fato isolado, era um padrão macabro. 8 gerações da mesma família viveram e morreram naquela casa. A maioria de forma violenta, trágica. E bem no centro disso tudo, um nome se repetia: Bathsheba Sherman. Uma mulher do século XIX, acusada de bruxaria, que, segundo a lenda, se matou ali mesmo e amaldiçoou aquela terra. E então, eles viram. Uma coisa é ouvir um barulho, outra é ver a fonte dele. A primeira vez que viram a entidade foi algo de outro mundo. Descreveram uma figura horrível, o rosto cinza e todo enrugado e a cabeça caída para o lado, como se o pescoço estivesse quebrado. Naquele momento, não restou dúvida. Era o espírito de Bathsheba. O pior de tudo, eles não tinham dinheiro para se mudar. Estavam presos naquela casa. E a entidade parecia ter escolhido um alvo, a Carolyn, a mãe. Era como se a visse como uma invasora. O medo virou desespero. E foi no desespero que eles decidiram buscar ajuda de fora. E aí, a coisa tomou uma proporção de pesadelo. A própria Carolyn começou a mudar. Ela ficava agressiva, agia de um jeito que não era dela, estava irreconhecível. O maior medo da família estava se tornando real. O espírito não queria só assustar a Carolyn, ele queria o corpo dela. Foi aí que Ed e Lorraine Warren, que já eram bem conhecidos por investigar esses fenômenos, entraram na história. Dizem que a Lorraine, que era vidente, sentiu a presença maligna assim que botou o pé na casa. A conclusão deles foi bem direta e bem sombria. Para salvar a Carolyn, era preciso fazer um exorcismo. O que deveria ter sido um momento de libertação se tornou o ponto máximo do horror. A tentativa de exorcismo, feita ali mesmo na casa, foi descrita mais tarde por Andrea, a filha mais velha, com todas as letras, como a pior noite da vida deles. O relato da Andrea é de arrepiar. Ela conta que a mãe, já possuída, começou a se contorcer, a gritar, mas não com a voz dela. Era uma voz grossa que saía do fundo da garganta numa língua que ninguém ali conhecia. O mal tinha tomado conta de vez. No meio daquele caos, a cadeira onde a Carolyn estava sentada foi arremessada com uma força absurda contra a parede. O marido, Roger, vendo aquilo e temendo pela vida da esposa, fez uma coisa desesperada. Ele foi para cima dos Warren e expulsou eles da casa. Ele só queria parar aquilo tudo e salvar a Carolyn. A tentativa de exorcismo foi um fracasso total, e a família continuou sendo atormentada. Só que agora, eles tinham certeza de que a única saída era fugir.
O que eles ainda iam descobrir é que a assombração deixaria marcas que nem a distância conseguiria apagar. Finalmente, em 1980, depois de quase uma década de puro tormento, a família Perron conseguiu dinheiro para se mudar. Eles deixaram a fazenda amaldiçoada para trás, mas logo viram que liberdade não era a mesma coisa que paz. As filhas contam que a Carolyn nunca se recuperou de verdade. Aquela experiência deixou cicatrizes muito profundas. A família sempre acreditou que algo daquela casa, algo do espírito de Bathsheba, foi junto com a Carolyn pro resto da vida. Essa aprovação toda da família Perron se tornou um dos casos paranormais mais famosos do mundo. Acabou virando filme, o Invocação do Mal. A própria família ajudou como consultora. E dizem por aí que até durante as filmagens, umas coisas bem estranhas aconteceram. A Andrea Perron, a filha, depois escreveu tudo em 3 livros para que essa história nunca fosse esquecida. A experiência marcou a família Perron para sempre, mas a casa, em Harrisville, continua lá, com novos donos e com suas velhas histórias. E embora muita gente diga que a atividade paranormal diminuiu, a propriedade ainda guarda seus segredos. O que nos faz pensar, será que o mal realmente foi embora? Ou ele só está esperando?